com o terceiro bloco do Antenados na Geral Perguntas e Respostas. Estamos respondendo a sua dúvida, a sua curiosidade sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre temas da atualidade. Tem uma pergunta bastante sensível e interessante para a gente debater hoje aqui. Uma pessoa faz a seguinte pergunta: pastor, vocês entendem que um pastor que já se divorciou ou é divorciado, ele perde de alguma maneira a credibilidade para dirigir ou estar à frente de uma igreja ou de um ministério? Como é que vocês entendem isso de um pastor? E aqui pode até estar, tá separado da mulher, divorciado, ou já está com uma segunda mulher. Como é que vocês entendem um pastor que já passou por uma situação dessa enquanto era pastor? Não estou falando, antes dele da pastorear, não. Enquanto ele é pastor, teve dificuldade, passou por um divórcio. Você acha que futuramente ou logo depois ele poderá voltar a ter credibilidade e, enfim, continuar com o chamado, que é uma coisa que não sei se é um divórcio que tira, mas vocês entendem que ele pode estar apto de estar à frente de um trabalho? André, ele vai encontrar muita dificuldade. E eu vou te falar por quê. E eu sei que você não sabe disso. Eu sou um pastor divorciado. E olha, eu estou com 11 anos de ministério e com 6 meses, eu tenho uma filha de 18 anos. A minha ex-esposa resolveu não ser esposa de pastor. E no início, pastor, a gente encontrava uma dificuldade porque a gente foi formatado e preparado para não viver isso. Eu quero dar um recado aqui aos irmãos que estão em casa. Divórcio não é padrão estabelecido por Deus. Só que muitos divórcios acontecem, André, não é depois do casamento. O problema foi antes. Foi porque se casou e com quem se casou e o que te levou a esse casamento. Então, a gente tem vivido esses problemas porque na realidade não teve uma orientação antes de estabelecer uma aliança. Perfeito. E aí o que acontece? Olha só, rapidamente a minha história, e eu fiquei feliz de ter esse tema, e você não sabia disso, né? E que bom que a gente tem essa transparência aqui. André, minha filha hoje está com 18 anos, e nada pessoal em relação à mãe dela, porque as duas se amam muito, e a gente estabelece isso, e eu procuro, essa honra ela precisa ter sempre como mãe da minha filha. Mas foi a opção da minha filha ficar comigo. E durante 10 anos, eu não me permiti ter um relacionamento com alguém sério. E 1 ano e pouco atrás, eu assumi um relacionamento com uma pessoa até lá da igreja, para pensar em estabelecer um novo casamento. E não foi possível a gente nem se conhecer muito bem, porque uma menina jovem, 30 e poucos anos, 38 anos, e depois de 3 meses desse início de relacionamento, a gente percebeu que ela estava com problema, estava com câncer no estômago, e o ano passado ela veio a falecer. E agora eu me vejo numa situação realmente de um recomeço. Irmãos, olha, é algo difícil, André, para um pastor, e se não tiver assim convicção do chamado e aprovação da igreja, ele não tem como caminhar. E eu quero dizer uma coisa, uma das maiores dificuldades que eu vivi, vou tentar falar rápido porque o tempo de televisão é muito, muito difícil, foi quando eu fui convidado no início do meu ministério para ministrar para famílias, e foi um jovem que me convidou: pastor, olha, muitos dos meus familiares estão afastados e tem muitos casais que estão quase se separando, eu quero que o senhor ministre. Falei, isso, o senhor vai ministrar. E eu passei aquela semana numa aflição, Senhor, e não tinha mensagem, e ele dirigia esse trabalho, e até o momento dele orar e me passar a oportunidade, André, eu não tinha mensagem, e quando ele começou a orar, eu falei, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, e aquele conflito, eu não me vejo apto a estar aqui ministrando para a família, e aí o Senhor falou assim, eu quero que você fale hoje, no meio da oração dele, para passar a palavra para mim, eu quero que você fale hoje sobre equívocos. Equívocos, sim. Os meus filhos cometem equívocos e eu comecei a tratar dos equívocos que Adão cometeu e tantos servos de Deus vieram cometendo. Senhor, sabe aquele no meio da mensagem? E aí? E agora? Porque essa agora é a introdução. Todos os equívocos que eu lembro da Bíblia. Aí ele disse para mim, o Espírito disse para mim assim, André, eu quero que você fale agora de que o inimigo de vossa alma também comete os seus equívocos. Eu comecei a desenvolver isso. E para resumir, André, e mais uma vez essa tarde ele cometeu um outro equívoco, achando que eu não poderia te usar como um canal para restaurar essas famílias. André, deixa eu falar uma coisa para você.
O Senhor, aquela tarde, me alcançou e resolveu essa pendência que eu tinha comigo mesmo. E eu vi o mover de Deus na vida dessas famílias que foram restauradas naquele instante. Então, aí, irmãos, diante dessa experiência, por favor, não estou fazendo apologia a divórcio. Entristece o coração de Deus, isso não é padrão bíblico. Mas isso aconteceu comigo. E eu entendi, André, que casamento é algo muito mais profundo, pastor, do que a sociedade e a igreja muitas das vezes exige essa aparência, que para Deus já deixou de ser casamento há muito tempo. Repito, não estou fazendo apologia a casamentos, a divórcio. Eu quero dizer o seguinte, casamento é muito além do que a aparência que a gente deve ao próximo. É essência, é compromisso, é vida, é cumplicidade. Isso eu já não tinha no meu relacionamento, não foi opção minha, pastor. Se dependesse de mim, estaria casado até hoje. Mas sem amor, olha, eu creio num Deus que pode restaurar o amor. Se o amor não existiu mais, ou deixou de existir por algum problema. E eu tenho paz agora para falar sobre esse assunto, André. Sabe? E quero aqui deixar isso bem claro. Porque, por exemplo, na minha ordenação, muitos amigos não foram, porque era um pastor divorciado. E aí o ministério caminhou, cresceu, e eles passaram pelos problemas de um divórcio. Hoje, são meus amigos, entendem que, infelizmente, principalmente na sociedade que nós estamos vivendo, é possível se viver esses percalços. Mas eu creio que o chamado de Deus, André, foi antes até dos meus equívocos, sabe? Foi o que o Senhor falou comigo. Você acha que eu determinei que você seria um pastor? Desde quando? E eu acho que a aprovação da parte de Deus, ela vem muito das ovelhas, André. Eu acho que se uma ovelha minha fala assim, pastor, eu não quero o senhor como meu pastor, porque o senhor não está apto, o senhor não edifica a minha vida, não tem como me orientar, porque o senhor tem esse problema. Com certeza não estaria pastoreando hoje. Que são fora. A fala é fantástica. E realmente existem dois pontos nisso que eu acho que são os vitais, e às vezes eu concordo com o pastor Alexandre que quando a gente levanta esse tipo de discurso e problema, às vezes eu vejo assim um pouco de pessoas talvez que amam o seu pastor, que convivem com o seu pastor, que entendem que problemas podem acontecer com qualquer um, até com o seu pastor, que é humano. Mas eu acho que às vezes é mais da convicção do chamado que propriamente da aprovação do povo. Porque tem os dois lados, eu acredito, tem que ter a convicção por parte do pastor de, não, passei por isso, mas aquilo que eu falei até no começo, eu não acredito que Deus tire o chamado de uma pessoa por qualquer coisa que ele faça. Eu acho que... Se ele quiser voltar a Deus e consertar, ou o chamado está ali. Quando ele chama, acabou, ele não deschama, né? Ele não deschama uma vez que ele chamou, não vai tirar o chamado. Agora, precisa da aprovação também do povo. E se o povo ama o pastor, é uma coisa que tem que andar de fato, as duas têm que andar conjuntas. Deixa uma coisa clara aqui, até porque eu expus a minha vida aqui. Em nenhum momento houve algum problema da minha ex-esposa em relação a qualquer atitude que venha a denegrir a imagem dela. Na realidade, os dois foram responsáveis por essa falência de uma instituição estabelecida por Deus. E talvez eu aí me considero o mais responsável, porque na realidade o homem é o cabeça. Então, eu não estou aqui... não foi minha culpa. Não é culpa dela. A opção foi dela. Eu não quero, não entendo, não quero ser esposa de pastor, não te amo mais. A opção, ela foi digna em ter essa atitude. Então, deixar bem claro isso. Não houve, não. Mas, infelizmente, aconteceu e a gente não queria que isso acontecesse. Me permite? Eu vejo isso de uma forma assim, de fato, é muito complicado, é delicado. Eu penso que um pastor é como um cristal. Uma vez que quebra, você pode até colar, mas as marcas vão ficar. Não tem jeito, é uma marca. Eu quero parabenizar o senhor pela sua coragem, chegar aqui publicamente e dizer, olha, aconteceu comigo. Mas prova que a glória da segunda casa pode ser maior do que a da primeira. Uma vez que Deus chama alguém, que Deus levanta alguém, como você bem disse, André, Deus não vai tirar essa chamada porque houve uma dificuldade. A gente está lidando com homens, a despeito de serem pastores ou não. E que fique claro que nós não estamos fazendo aqui apologia ao divórcio. Eu creio na instituição chamada família, casamento. Graças a Deus, Deus é fiel e guarda a gente. Agora, uma coisa é certa, uma vez que acontece, querendo ou não, vai ficar uma marca e essa marca ninguém vai tirar. Esse pastor vai ser sempre olhado, observado de uma forma
muitas das vezes negativa por parte de algumas pessoas que estão por trás. Agora, que fique claro o seguinte, existem casos e casos. A gente está vendo hoje, querendo ou não, o modismo do divórcio entrando até no ministério. Alguns pastores simplesmente não querem mais, está trocando a de 40 por uma de 20. Isso quando é 2, né, pastor? Ou por 2 de 20. Não, isso é uma realidade, infelizmente. Então, o que acontece? Eu entendo o seu conflito, porque eu, particularmente, teria muita dificuldade também de chegar diante de um público para poder falar de uma coisa que eu, particularmente, não estou vivendo. Então, eu entendo o seu drama, eu entendo a sua luta, a sua dificuldade. Para quem não sabe, eu estou falando agora para muita gente. Eu sou um camarada que palestra para a família. Ontem mesmo eu estava palestrando a um grupo de casais. E é muito comum, as perguntas chegam, pastor, e aí? Eu não tenho mais direito, a minha vida acabou. A minha vida acabou, eu não tenho direito a ser feliz, eu não posso me casar de novo. Então, existe casos e casos. A grande questão é o seguinte, hoje as pessoas não querem lutar pela instituição chamada casamento. Eu sempre digo que todo relacionamento vai passar por 3 fases distintas. São elas, empolgação, decepção e maturidade. A grande questão são as expectativas, porque algumas pessoas vêm para o casamento hoje fantasiando. E as pessoas se preocupam hoje com o dia do casamento, se preocupam com os convidados, se preocupam com a festa, mas esquece do primeiro dia após a festa, que é o casamento em si. Porque a gente só vai conhecer a pessoa quando a gente começa a conviver com ela. Não tem fato, não tem essa questão de dizer que não dá, não deu. Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte, por exemplo, no que concerne ao casamento, quando namorava era tudo lindo e maravilhoso, porque na primeira fase da empolgação, pastor Edson, o que a gente queria era justamente agradar. Mas na segunda fase, que é a fase da decepção, a gente não quer agradar, a gente quer ser agradado. Aí a gente começa a exigir, a gente começa a cobrar demais do outro, aí surgem os conflitos, as lutas, as dificuldades. E algumas pessoas hoje não querem abrir mão. E o que fazer? Forte. Vamos fazer o seguinte, então, vamos para um rápido break, depois a gente volta. Aí eu quero vir para o pastor Edson também. E a gente tem várias perguntas e já vai ser, eu acho que o último bloco do Antenadas Geral. Mas dá tempo de você mandar sua pergunta, participar conosco, manda. O computador está aqui do lado. No próximo, depois do pastor Edson, a gente faz perguntas ainda que vieram da internet. Fica aí, não sai não, tem muito bom programa. A gente volta já já. Quer te dar alegria.